Muito bem, começando mais um Golden Speakers, o podcast do palestrante de ouro. Você que tem uma voz de ouro, você que gosta de palestrar, tem uma mensagem linda, se liga aqui no nosso podcast. E hoje a minha convidada é maravilhosa e eu não estou exagerando. Hoje eu vou conversar com Elaine Grega, na verdade Elaine Apóstolo Poulos. Bem-vinda, Elaine. Agradeço, uma grande honra estar aqui no Golden Speakers hoje. Para mim é uma alegria, porque eu já vi a palestra dessa mulher, é maravilhosa. E hoje a gente vai falar muito sobre histórias de vidas reais, porque vocês estão vendo essa mulher aqui, que é uma deusa grega mesmo, porque ela tem descendência grega, e eu gosto de brincar com isso, porque os deuses gregos eram sábios, e ela é pura sabedoria também. E além da beleza, da generosidade, ela tem uma história que é muito comovente, né, Elaine? Então, antes de você ser essa mulher pleníssima, você tem uma história de vida, de muita superação, e que você transformou isso em palestra. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória da sua vida real até os palcos. Sim, eu era uma pessoa muito pragmática, né? Até pela minha formação na área científica, eu tenho uma formação de biomédica, então eu sempre acreditei que a ciência poderia me trazer todas as respostas que eu precisasse e me deparei com alguns desafios na vida, principalmente tive uma doença muito séria, eu tive um lúpus renal e ali eu fui obrigada a confrontar uma outra realidade. A realidade onde a medicina não tinha esperanças para me dar, né? Eu tive um diagnóstico de lúpus renal e até onde o médico ali me tratou, estava conversando comigo, ele falou, olha, Elaine, vamos tentar um tratamento, pode ser que este tratamento traga a remissão da doença. Significa que há um controle, né? Mas não uma cura. E o lúpus renal, como ele é nos órgãos internos, ele pode se espalhando, ele pode se espalhar para o pulmão, para o fígado, até mesmo para o cérebro. Então aquilo para mim, eu era uma recém-casada. Para mim aquilo caiu como uma bomba e eu não aceitei, não queria perder minha vida. Né? Chocante um diagnóstico desse, tão enfático, e ainda de autoridades médicas, não é? Exatamente. Então assim, aquilo para mim já me obrigou a ter que começar a olhar para um outro âmbito, né? O âmbito realmente espiritual, ter que me voltar para dentro de mim, né? Olhar para minha essência, olhar para o que eu sentia. E isso me colocou num outro caminho, totalmente diferente do caminho que eu estava seguindo, um caminho muito voltado para a área de carreira, né? Eu estava querendo muito me consolidar na carreira, eu estava querendo muito ter ganhos financeiros, né? Eu estava querendo muito ir atrás desse caminho. E que ali, é natural, que você era jovem, exato, né? Recém-casada. Exato. É necessário, né? Muito necessário, mas a gente não pode estar só olhando para isso, que é o que eu estava fazendo, né? Trabalhando como um trator, e vamos, né, vamos trabalhar, não vamos fazer mais nada, né? Eu tinha deixado de olhar para mim e muitas vezes deixado de olhar para coisas sutis, simples. Por exemplo, eu sempre dancei. A dança para mim sempre foi além de só um hobby, né? Eu sempre gostei muito, tive muita identificação com isso. E eu tinha parado de dançar, não fazia nenhuma atividade física. Então, isso foi me tornando muito mais pragmática ainda, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico tão difícil, tão forte, e aí comecei o tratamento, nos primeiros meses não surtia efeito. Deve ser desesperador. Porque era a única, não tinha outra coisa para tentar, só tinha aquilo. Ele falou, olha, pode ser que a gente consiga uma remissão e pode ser que nada aconteça. Eu tenho pacientes que perdem a vida, né? Então, eu estava muito desesperada. E realmente, dentro de mim, eu não aceitei aquilo. Eu não aceitei, eu falei, eu sou recém-casada, eu tô feliz, por que que isso está acontecendo comigo agora? E foi a partir daquele momento que eu comecei uma nova jornada na minha vida. E aquilo serviu para me colocar num novo caminho. Foi ali que você descobriu o seu propósito? Ali eu comecei a trilhar um novo caminho que me levou ao meu propósito. Quer dizer, é como se o divino estivesse falando para mim, eu vou ter que dar uma coisa, um susto, um baque nela, para que ela volte a olhar para o caminho que ela precisa seguir. Foi essa a sensação que eu tive.
Ou seja, até seus pais têm um livro chamado Destino Fio da Vida. Exatamente. Você acha que era o seu destino? Era. Ninguém escapa dele, de certa Não, maneira. não. Quando a gente tenta desviar, a vida dá um tapinha de leve ou com mais força, para que a gente volte e encontre isso, né? É um fato, isso acontece, eu acredito muito nisso. Isso acontece tanto no âmbito pessoal, quanto profissional, quanto de relacionamento. É notório quando você está dentro do seu caminho, quando você está dentro do caminho de que você precisa trilhar, as coisas culminam e começam a dar certo, um negócio assim muito interessante. E quando você vê que começa tudo a dar muito errado, e principalmente quando começam a acontecer situações repetitivas, mais do mesmo, né? Então você se relaciona com uma pessoa agora e tem um problema. Sim. Aí você tem um novo relacionamento, o problema é o mesmo. E aí outra pessoa que você seja, o mesmo. Então você tá já na sabe mesma pista. que há um padrão repetitivo que é preciso mudar. Não é por ali. E você se voltou até para esse tipo de estudo da mente, de energia, de uma pessoa mais holística, vamos dizer assim, mais aberta. Você sempre foi da ciência como biomédica, mas você abriu completamente o seu campo nesse sentido, não? Exatamente isso, exatamente isso. Isso me levou a estudar, a entender e principalmente a sentir. A abrir o campo para sentir. Porque a nossa conexão, o que chamamos talvez de fé, seja apenas uma explicação que se dá para a mente. Mas a conexão com o Deus é através do sentir. Porque a sua mente, o jeito como você pensa, pode ser diferente dependendo de onde você nasce. Da cultura que você nasce, da religião que você nasce. Se você nasce no Ocidente, você tem um tipo de pensamento. Se você nasce nos países orientais, outro. Então, o que é mental é muito importante, claro. Mas a conexão está no coração. A conexão está no sentir. E nós estamos vivendo num momento onde as pessoas têm se fechado para o sentir. É tudo muito físico, é tudo muito pragmático, e é isso que te distancia do divino. E é o divino que te coloca no seu caminho. E você descobriu esse caminho literalmente com muita dor, que você sofreu por muitas coisas. Mas isso, depois de todo esse apanhado, você também se voltou muito ao público feminino, das mulheres que passam por problemas semelhantes e não imaginam onde está a causa do problema e onde é que pode estar a solução, né? Então, em que momento você viu que aquilo poderia servir de exemplo, poderia ser transformado numa palestra? Muitas coisas aconteceram, né? Depois do lúpus, quando eu tive a cura do lúpus, né? Que meu médico falava, não é possível. Como é que pode? Seu exame negativou, como se você nunca tivesse tido doença. Depois que eu tive a cura dessa doença, e aí eu tive um outro acometimento, que foi a endometriose, onde o médico falou para mim que eu não poderia engravidar, né? Então foi uma outra luta. Hoje eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, não tive nenhum problema durante minha gestação. E ali foi mais uma vez uma situação que me colocava frente a frente com a ciência. Eu me senti como se fosse realmente um tapa com luva de pelica. Você não quer olhar mesmo? Você acha que a ciência pode te trazer todas as respostas? Porque você viveu milagres mesmo, né, Elaine? Sim. Cientificamente comprovado, melhores especialistas, você foi em vários, e o diagnóstico era de que realmente você não poderia ter filhos. Não. E eles vieram saudáveis. Então, pela segunda vez, você estava sendo empurrada para esse momento que a gente chega, que é a sua missão. Exatamente né? isso. Que é exatamente fazer essa ponte entre o divino e a ciência. Que, na verdade, você está falando que a ciência, muita coisa que a gente acha que é da fé, é só porque ainda não foi comprovado. Exato. Mas que existe aí muita coisa a ser descoberta. E a sua mensagem traz muito isso, olha, então para as pessoas que não têm fé, começarem a olhar um pouco para essas sutilezas. E você falou muito do sentir. Como é que a pessoa abre esse sentir? Como é que a pessoa que vive nesse mundo materialista, com essa mente concreta, apegada à ciência, e hoje a medicina está super avançada,
nós sabemos, mas ela ainda tem um grande vácuo, né? Muitas coisas ainda os médicos não sabem. E na bula do remédio, outro dia eu descobri, na minha aula de filosofia, que não tinha nada a ver, a gente estudando, e lá tem os médicos, falou, não, mas essa parte fica, tem até um nome lá que agora eu esqueci, que é assim, a gente não sabe, tem uma reação adversa que pode acontecer. Então são suposições. Sim. Então a ciência também é baseada em fé, vamos falar a verdade? Sim. O que é comprovado é só uma parte. Sim. Eu acho que a retomada, o mais importante está no mais simples. Essa conexão, ela é muito facilitada, por exemplo, quando a gente passa a ter contato maior com coisas como a natureza. Você está num lugar arborizado, você está vendo um pôr do sol, a gente precisa olhar mais para o alto, né? É muito simbólico, porque no alto está o divino, mas também existe uma bússola que norteia a nossa vida. Olhar, a gente parou de olhar para o céu, a gente parou de olhar para um pôr do sol, para o nascer do sol, para a chuva caindo, a gente não sente mais o cheiro da chuva. Muitas vezes você está tão atarefado, você passa num lugar, você sequer vê a árvore que está ali. Você quer ver as pessoas. Você passa todos os dias. É. E a natureza é uma das principais fontes que nos liga ao divino. É tão simples, tão acessível a qualquer pessoa. É o que está disponível, né? E é o que a gente menos tem usado. Essa energia, ela está disponível para a gente 24 horas por dia. Seja pelo entardecer, pelo amanhecer, um sol, todas esses fenômenos da natureza nada mais são do que fontes de energia positiva do divino. Que bonito isso, e que importante, num momento como esse, a gente se voltar para o divino e para a natureza. Mas por tudo que você está falando, a gente vê uma clara influência aí da mitologia grega. Os gregos sempre souberam que esse olhar para a natureza é ouro, que é ali que realmente a vida se desenvolve e que o homem é parte da natureza. Ele não está apartado, alguém que comande isso. Essa sabedoria ancestral, como é que fluiu para você todo esse conhecimento, que você fala muito de harmonizar, não só o céu e terra, mas corpo, mente e essência? É uma unidade só, né? De fato. É claro que hoje nós temos trabalhado muito mais a mente, o que é pragmático, mas nós somos uma unidade dessa tríade, e essa tríade, esse conhecimento é muito ancestral. Os gregos antigos dominavam completamente essa ciência, né? Os filósofos estudavam e dominavam essa ciência. Então são maneiras de se viver melhor, são maneiras de se viver em paz, né? De se viver em conexão completa com a nossa essência. Então é com muito orgulho, com muita honra, que eu vejo essa oportunidade que eu tenho hoje de transmitir para tantas pessoas essa esperança. O principal para mim, você agora há pouco falou do significado das palestras para mim, o mais importante para mim é que eu possa acender um feixe de luz, nem que seja pequeno, para que as pessoas possam começar a olhar para si. É muito maluco se pensar que eu vivo dentro desse corpo, eu sinto dentro desse coração, eu penso com essa mente, e é tudo que eu não domino. A gente não domina o nosso eu, a gente não domina essa tríade, porque a gente está só olhando para o mundo exterior, quando todas as respostas para todas as nossas aflições, não que a medicina não seja importante, que a ciência não seja importante, são fundamentais, mas quem faz os processos de cura somos nós mesmos, através da permissão divina. É claro que temos excelentes médicos, anjos na Terra. Essas pessoas intermediam esse acesso, para que você possa entrar num caminho de cura, para que você possa sentir menos dor, né? São pessoas, são anjos realmente que estão ali para isso, mas quem faz o processo interno e essa conexão com o divino somos nós mesmos.
Não é incomum você ver pessoas que foram desenganadas, às vezes estão numa UTI, e a pessoa se recupera inexplicavelmente, né? Então, houve uma permissão divina e houve uma vontade interna de que aquilo acontecesse. Tem que ter a vontade interna. Mas a gente está hoje num mundo que as pessoas estão muito sem vontade, não? Principalmente mulheres, que é o público que mais segue e se inspira mesmo na sua trajetória, né? Por que você acha que as mulheres, de uma maneira geral, se perderam aí pelo caminho? O que está acontecendo? A mulher está deixando de se conectar com o feminino. Seja porque precisa pagar as contas, né? Não que isso não seja bom, que isso não seja necessário, mas ela está tendo que se endurecer, porque muitas vezes, para você entrar dentro de um mercado de trabalho, é necessário que você tenha um pouco mais essa rigidez. O problema é que isso vai minando o seu feminino. E o feminino é o lado intuitivo. O lado intuitivo, o lado do sentir, o lado do cuidar, o lado de um outro olhar. Então, as mulheres... Foi feito um trabalho também em relação a isso, né? Porque é uma forma de dominar também. A pessoa que não domina a sua mente, a sua essência, o seu corpo, ela é dominada mais facilmente. Então, esse também foi um motivo, né? Você tem um domínio maior sobre essas pessoas que não dominam seu corpo, não dominam seu eu. Então, eu acredito que esse foi um dos grandes motivos que nós fomos induzidas a deixar de lado essa força, que é uma força belíssima, grandiosa e muito importante. Era um grande diferencial, talvez maior, né? Sim. Que as mulheres têm e deixaram de lado. Você acha que até por uma questão cultural, que não foi por acaso, de propósito, para enfraquecer as mulheres mais uma vez? Sim, porque é muito complicado, né? Um ser que pode dar a luz a outras pessoas, é um ser muito forte, é um ser que tem uma força diferenciada. E eu não sei, a mulher passou a acreditar que ela precisava se endurecer, parar de sentir, né? Quando é possível, sim, a gente fazer tudo o que a gente faz, a gente trabalhar, a gente ser forte, sem deixar de lado a parte do feminino. Porque é isso que faz a nossa ligação intuitiva. A gente deixa de ter esse poder. Esse poder, sentir ele te dá todo um repertório, né? Sim, a gente percebe isso, quem é mãe tem filhos. Você sente como a criança chegou, você sente como seu marido está, você sente como as pessoas que trabalham com você estão naquele momento. Sim. Coisas que a informação eles, né, não dão. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está sentindo. E a gente capta. Então é uma antena mesmo de percepção e que te dá um poder de atuar ali naquele ambiente e resolver as situações. Agora, como é que as mulheres fazem essa volta para essa feminilidade, para esse universo de poder, de sentir? Quais caminhos você indicaria? Olha, um caminho que eu acho muito interessante, por incrível que pareça, ou atividade física ou dança, é um caminho que te obriga um pouco a ter que pelo menos se olhar no físico, que já é uma primeira camada. Mesmo que você não esteja conseguindo ainda olhar o que tem por dentro, seus desejos internos, você, a partir da atividade física, no meu caso foi a dança, né? Eu tinha uma conexão, ainda tenho uma conexão muito grande com a dança, desde pequena, por vários motivos, inclusive por ser grego, os gregos gostam muito de música, né? A gente trabalha muito os sentimentos através da música. Então, a música, a dança, os esportes, numa maneira geral, todos, eles movimentam uma energia que te começa a te acender essa conexão. É uma das maneiras mais simples, né? Fora as que eu falei de contato com a natureza, a música, a dança e o esporte aproximam muito a gente de um outro patamar. Um verso mais lúdico, Sim. Né? Arte, de uma maneira geral, Sim. já nos eleva. Sim. E se você participa e movimenta, você realmente tem aí um caminho valioso para que você volte a se conectar com você mesma. E isso é fundamental, porque sem isso você não consegue organizar a vida. A Elaine chama atenção também porque ela tem uma vida muito organizada. E nos tempos de hoje, que a gente trabalha, que a gente cuida de casa, de filho, de marido,
Não é pouca coisa a gente dizer que, além disso, você precisa se incluir na agenda. Muita gente fala, mas a Elaine vive isso, então é muito interessante e bonito saber, ver que você vive esse universo mesmo, porque a organização parece que é o seu eixo central para que você consiga dar conta de tudo, não é? Sem sombra de dúvida. A gestão do tempo é fundamental, porque assim, você dá conta de demandas muito diferenciadas, né? Você dá conta de estar olhando o que está acontecendo com seu filho com presença, né? Com presença, você ter a presença com a sua família, com seus filhos, um olhar atento, de modo que se qualquer coisa tiver diferente, às vezes você pode não saber o que é, mas de olhar para o seu filho, você sabe que aconteceu alguma coisa. Quando você tem essa conexão e essa presença, que é fundamental, você domina um pouco melhor essa parte, principalmente quando você sai da infância e vai para a adolescência, né, dos filhos, onde a comunicação é um pouco diferente, né, um pouco reduzida, então você precisa estar muito de olho, quer dizer, isso aí já te toma muito tempo. Sim. E aí você tem as questões de casa e de manter-se uma profissional, a gente quer, né, ser competente, a gente quer alcançar e galgar crescimentos profissionais. Então, para dar conta de diversas atividades, que são muito diferentes umas das outras, se você não fizer uma gestão adequada do tempo, se você ficar perdendo muito tempo, com rede social, tudo bem, não é que você não vai dar uma olhada, não é que você não vai ficar fora do mundo, mas assim, a gente hoje perde muito tempo com coisas que não vão te trazer, de verdade, quase nenhum benefício, né? Então, a gestão adequada, você saber quando, quanto tempo fazer cada coisa, né? Então, assim, eu já sei que aquele horário é o horário de eu fazer deixar prontas as minhas refeições da semana, por exemplo. Aquele outro horário é o horário que eu vou dar atenção para os meus filhos que chegaram na escola. Aquele outro horário é o horário que eu vou trabalhar as demandas em relação à palestra, vou fazer minha parte de criação, né? E assim eu procuro fazer toda a gestão do tempo, e é isso que otimiza para que eu possa fazer o que eu gosto também, né? Você se inclui na agenda. É o que eu preciso, mas não é só o que eu preciso, é o que eu preciso e o que eu gosto. Sim. Então eu preciso fazer essa divisão, né, que precisa ser feita. E o que é muito difícil hoje para a mulher é ela se inserir mesmo no tempo dela, né? Não viver só em função de tudo, apagando os incêndios. E você tem até um e-book que é muito bonito, queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas, que você tem esse material, que é muito interessante, eu já li, é um material rico, e que realmente é um norte, porque são caminhos para essa pessoa que está com essa vida desorganizada, porque a gente olha ela assim pleníssima, mas ela trabalha, ela treina, ela faz tudo, e parece que foi de uma maneira muito autodidata, até porque você viveu o caos, essas doenças, essas dores, e teve que aprender a se organizar e a se reeducar, vamos dizer assim, na alimentação, na atividade física, também no lazer. Foi isso mesmo que você foi fazendo? Você se fez essa mulher? Sim, a organização, a constância, e você tá sempre muito atento, porque assim, tudo que a gente faz, ingere, lê, ouve, vira a vibração e a energia do que a gente vai construir. Então, se eu passo o tempo todo ouvindo coisas ruins, noticiário, nem escuto mais. Assim, não escuto, por quê? Eu vou poder ajudar aquelas pessoas que estão em dor ou que estão em guerra? Não vou. Vou ficar cada vez mais triste de ver aquela situação. Vou ficar cada vez com uma energia mais baixa. Aquilo vai me derrubando, vai me deixando doente. Não vou cuidando da parte do que eu como, né? A gente precisa saber que sim, tem alimentos que fazem mal energeticamente. Da mesma maneira, por exemplo... Como assim? Explica melhor pra gente. Por exemplo, a medicina chinesa trabalha muito isso, a Ayurveda trabalha muito isso, né? Os indianos, a dieta mediterrânea. Então, assim, tem alimentos que adoecem o corpo físico, né? Então, se a gente já não faz atividade, aí tudo que a gente consome é industrializado. Né? Cada vez você vai tendo menos energia, aquilo tira energia, aquilo suga a sua energia. Tira a sua força, e você tem menos força e potência para fazer as coisas. A energia, por exemplo, de não treinar, de não fazer nenhuma atividade que movimente o corpo,
te deixa com uma energia estagnada, que pode trazer doença. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali pode adoecer. Uma energia parada, é como uma água parada. Sim. Que o corpo ficando suja. É dessa maneira. Água, a maioria. E os alimentos, a mesma coisa. Quanto mais limpa a alimentação, mais energizado você fica. Quanto mais limpa no sentido o quê? Mais, igual a gente brinca, né? Mais descascar e menos desembrulhar. Quanto mais elementos naturais que você ingere, mais energia você tem. E o corpo é muito sábio. É que como a gente perdeu esta conexão, a gente muitas vezes não escuta, mas às vezes a vontade de comer um determinado alimento ou o desejo de um determinado alimento significa que está faltando aquela energia no seu corpo. Então, e a pessoa não tem nem ideia. Não. Por quê? Exatamente. Né? E às vezes a gente, inclusive, assim, coisas muito básicas, fazendo assim uma pesquisa de campo, olhando para as pessoas, se você pergunta para as pessoas como elas se veem, como elas são fisicamente, olha, você tem, como que é? Você tem inchaço, as pessoas têm dificuldade de dizer como elas são, até no que é físico, né? Imagina no mais sutil, né? Se não é no campo. Exatamente isso. Nossa, é verdade. Então, assim, é um trabalho grande, porém muito satisfatório e que traz uma paz, uma alegria de viver. Então, assim, o meu e-book realmente foi feito com muito amor, com a intenção de que as pessoas possam iniciar um trabalho. É claro que ali não tem um milagre. Ali são 5 primeiros passos para que a pessoa inicie uma jornada de cuidados, né? Por isso que é um e-book gratuito, porque é uma maneira que eu tive de agradecer todas as bênçãos que eu tive, eu e minha família. Então, o fato do e-book ser gratuito é uma maneira de agradecer a isso. E ali, é como eu te falei, não é um milagre, mas são 5 primeiros passos para que a pessoa comece uma jornada, né? Comece a se olhar de dentro para fora, de uma outra maneira amorosa, né? A gente não se olha de uma maneira amorosa. A gente não... Muita crítica, principalmente mulher, não? Muita crítica, e nós ocidentais mais ainda, né? Porque a gente, cada negocinho a gente acha ruim e vê e nota que tem um negocinho no nosso corpo, no rosto, e arruga aí, né? A gente tem muito esse apelo. Sim. Então, o e-book realmente foi feito com muito amor, com essa intenção de que possa iniciar um trabalho em relação a isso. É lindíssimo isso. É realmente um e-book. Olha, vocês entrem lá, elainegrega.com.br, façam um download, porque no mínimo, gente, vocês terão ali 5 passos que podem mudar a sua vida. É o que ela falou, é um despertar. Não é receita pronta, porque mexe em camadas muito profundas, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, isso é muito bacana, porque a gente está falando em filosofia, mitologia, muitas coisas lindas, mas a Elaine traz uma coisa muito prática, muito consistente. Isso que é muito bacana, né? De ver na sua vida que você é uma mulher muito pé no chão, muito centrada, porque você também tem esse lado da ciência, né? Vamos dizer assim. Então, é com agenda. Eu acho até que seria, assim, um presente para nós, se você pudesse um dia criar uma agenda, um planner, para ajudar tantas mulheres. Porque eu acho que hoje em dia o grande problema, né, da humanidade, mas vamos pegar mais nesse perfil feminino, que as mulheres estão mais perdidas, de organizar a vida. Porque a gente quer tudo, a gente não quer abrir mão, né? Ou carreira ou família. Não, a gente precisa de tudo. Porque é o que você falou, o ser humano pleno, completo. E é essa mensagem que é muito poderosa na sua palestra, né? Hoje é muito bonito a gente ouvir falar e tudo mais, mas você sofreu muito. E deve ter sido um processo muito doloroso trazer do sofrimento para os palcos, se abrir tanto. Como é que foi para você esse não é muito fácil, porque o que acontece? Com essas doenças que eu tive, eu acabei ganhando quilos a mais, eu acabei tendo lipedema, que é uma consequência do uso excessivo de corticoide, que foi o que eu precisei usar para poder fazer o tratamento do lúpus. Então, cai o cabelo, a pele fica toda manchada, eu fiquei com as pernas com um aspecto muito grande, que era o lipedema. Então, tudo aquilo mexeu muito com a minha autoestima. Aquilo foi um sofrimento, mas ao mesmo tempo eram sinais que o meu corpo estava dando para mim, de que algo não ia bem,
né? De que eu não estava feliz comigo, de que eu não estava exercendo com plenitude e com alegria as funções que eu estava fazendo. Então eu estava me massacrando, né? Falando, não, eu preciso atender uma demanda para ter a parte financeira estável. Sim, é muito importante, a gente gosta de ter as coisas, de ter uma estabilidade financeira, mas a vida não é só isso e essa não é a parte mais importante, né? A parte mais importante é que a gente esteja no nosso propósito, porque é isso, sabe aquela paz que você não tem? Sabe aquela vontade de algo que nunca vem? Será que é uma comida? É uma bebida? É um drink? É uma droga? É um jogo? Sabe essa falta? Essa falta é a falta que você sente de você mesmo. É a falta de conexão que você tem com a sua alma. Então ela fica buscando. Tem algo que está faltando, tem algo que está faltando. Então é nesse momento, muitas vezes, que as pessoas adquirem vícios, né? Uhum. E a mulher está se viciando muito, ultimamente, no álcool, porque é uma droga lícita, Sim. porque se tornou bonito beber. Socialmente Socialmente é lindo, aceito, né? Atender de vinhos todos. Isso. E aí você se pergunta, por que que a exceção, né? Que é um brinde num momento adequado ou num momento específico, começou a se tornar regra e necessidade. A partir do momento que você precisa usar aquilo como necessidade, se tornou um vício, uma muleta que traz uma névoa e você fica perdida no seu propósito. Então, isso também atrapalha muito, muito, muito o universo feminino hoje. Porque é visto como, eu estou me igualando. Eu bebo como um homem bebe, né? Então, será que é isso mesmo que te coloca num nível de força? Será que o álcool precisa te colocar num nível para que você tenha força e se equipare a um homem? Será que é por aí, né? A pergunta que eu faço é muito essa. Ou também ela mostrar que ela está feliz, celebrando, que ela é dona da vida dela. Eu acho que pode ser um pouco de tudo, mas eu acho que é principalmente isso que você diz. Ela já não se conhece mais. É vontade dela ou é uma vontade induzida? E hoje com as redes sociais a gente acaba fazendo muitas coisas que são modas. As modas são mais instagramáveis, vamos dizer assim. Sim. Dessas modas todas, como é que você resiste? Como é que você olha para dentro de você e escolhe, mantém esse discernimento para você e para sua família? É que é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a trabalhar o sentir, ele começa a te nortear. Você sente que aquilo não é para você. Você sente, você não sente aquela necessidade. Você é muito interessante, assim, a partir do momento que você começa esse trabalho, né? Começa no corpo, que é a camada mais externa. Mas aí você vai indo aos poucos e aquilo vai atingindo outras camadas e outros níveis. E você já intui e sente o que não faz bem pra você. Você já começa, mas vou comer esse alimento? Não, legal, tudo bem, pode parecer gostoso, mas nossa, eu sei que amanhã eu não vou acordar bem, eu vou acordar com dor de cabeça porque aquilo não me faz bem, eu vou acordar inchada porque aquilo retém pra mim, né? Cada um tem um biotipo, um tipo de metabolismo. Então, se você começar a escutar o que as mensagens, é muito interessante, que o seu corpo dá, isso entra em simbiose com o que está nas outras camadas. Começa a entrar em outras camadas, né? No pensar, no sentir, o pensamento também. As pessoas me falam, mas como que funciona o pensamento positivo? Sim, o pensamento positivo é muito importante, mas só o pensamento positivo não vibra. Ele ajuda. Né? Se você não resgata o que traz a nossa conexão com o divino, é a nossa alma, é o coração, não é a mente. A mente ela pode ser induzida a um determinado pensamento. O sentir é o único lugar onde ninguém toca. É você e o divino, somente. O seu coração, o seu sentir é só seu. A sua mente, ela pode ser manipulada conforme o que você vive, ali o que você ouve, o que te falam, sua religião, enfim. A gente é influenciado o tempo todo, né? Por essas questões
muito fortes, muito fortemente. E você está falando de energia, e aí, voltando para as palestras e o palco, ali é pura energia, né? Porque nunca é só a mensagem. Tem todo o clima das pessoas, de receber. E a gente percebe que quando você palestra, você fica muito emocionada, mas você contém essa emoção porque você tem esse domínio. E depois, no final, você extravasa. Como é para você viver essa energia de palco? O que você sente ali? É um momento incrível de muita entrega, né? Ali, eu acho que o que faz toda a diferença, né, para um palestrante, claro, quando é um assunto técnico, é o domínio técnico, a autoridade que ele tem sobre o assunto que ele está palestrando. Mas se não tiver entrega de alma e coração, além do conhecimento técnico, a coisa se torna muito fria, muito superficial. E aí você percebe nitidamente que isso também é recebido muito superficialmente por quem está assistindo. Então, se você não colocar o seu toque, o seu coração, a sua assinatura ali, ele tem outro efeito. E para mim, estar no palco ali, além de ser um momento de reviver, agradecer, honrar a minha trajetória, a trajetória de todos os meus antepassados, né? É um momento de grande doação, é um momento onde eu dou todo o meu coração para aquelas pessoas que estão ali. É uma maneira de tentar ajudar, né, profundamente aquelas pessoas. Então é um momento de muita emoção para mim, de muita entrega. Eu não saberia fazer aquilo com menos entrega. Seria impossível para mim. Que bonito. E é muito bonito ver como as pessoas recebem essa mensagem. Geralmente termina a palestra, todo mundo corre, precisa falar com você, porque quer desabafar, se sente já sua amiga, né? Você percebe muito disso? Sim. No começo eu estava muito presa ao fator técnico, né? Falei, se eu subir lá e não conseguir falar nada, e se a garganta fechar, e se, né, aqueles medos, porque claro, você está enfrentando pessoas ali, ser julgada, né? Você é como se você estivesse nua. E a gente tem essa sensação de que vai ser julgada, mas eu estava muito preocupada com conseguir transmitir a mensagem. Era o principal para mim, no começo, foi realmente transmitir a mensagem, poder tocar as pessoas, né, o coração das pessoas, e trazer à tona essa luz. Mas a minha surpresa maior foi no momento que eu terminei a palestra e as pessoas vieram me abraçar e vieram muitas vezes falar, olha, eu senti que aquilo ali você estava falando para mim, você falou para mim, a minha história é assim, eu tive uma história similar à sua, aquilo me tocou muito. Então aquele amor que eu recebi naquele momento, no momento do final, onde as pessoas vieram, é indescritível. É indescritível o amor, a luz que você recebe naquele momento é muito maior, eu acho que é muito maior do que qualquer outra coisa, qualquer outra sensação que você tem ali em cima do palco. Aquele amor é o amor que toca o coração. Pois é, todo palestrante que realmente tem um propósito, tem uma mensagem que ele quer entregar com esse valor para ajudar as pessoas, eu acho que sente esse amor que você está falando. Porque o amor está nessa entrega, então não tem como ele não receber isso de volta, né? É muito bonito. É muito forte. E se você pudesse, a gente está chegando ao fim aqui do programa, eu queria que você pensasse assim, se você pudesse levar sua mensagem aos 4 cantos do mundo, o que você diria, Elaine? Se toda a humanidade agora estivesse te ouvindo. Eu diria que a gente precisa fazer o que há de mais importante e é algo que todo mundo pode fazer. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a amar de todas as maneiras. Amar o próximo, amar começando com amar a si mesmo, entender, acalentar, cuidar de si mesmo, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ser como uma mãe para nós mesmos e transmitir esse amor, né, para os próximos, para as pessoas que estão em volta, para a família, para os amigos, para os colaboradores, por que não,
para as pessoas que estão em volta. Nós precisamos urgentemente aprender a amar. A humanidade desaprendeu a amar. Que mensagem linda, tá vendo? Vocês não ficaram aí com vontade de ver essa palestra inteirinha? Então é isso, gente, com essa mensagem linda dessa mulher maravilhosa, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muitíssimo a sua presença. Cláudia, muito, agradeço muito. E espero que vocês sigam elainegrega.com.br, é o site, também no Instagram, Elaine Grega. E é isso, essa mensagem linda e poderosa que o mundo precisa ouvir. Então um beijo e até o próximo programa. Beijo a todos.